Olá, espero que se encontrem todos bem. O meu nome é Ricardo e sou investigador no Instituto de Saúde Ambiental desta faculdade e hoje venho trazer-vos os resultados do quiz ao qual alguns de vós respondeu durante a semana passada no âmbito da iniciativa Achas que Conheces o Mundo, promovida pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa e o Instituto de Saúde Ambiental. Se bem se recordam, o quiz tinha apenas uma única pergunta. De cada um dos seguintes pares de países, qual aquele que tem a maior taxa de mortalidade infantil? Isto é, quantas crianças com idade até aos 5 anos morrem em cada 1000? Tinham 5 pares de países e apenas 2 minutos para responder. O objetivo é que respondessem rápido, sem perderem muito tempo a pensar no assunto ou ter a oportunidade de consultar uma fonte. No primeiro conjunto tínhamos o Sri Lanka ou a Turquia, no segundo conjunto a Polónia ou a Coreia do Sul, no terceiro conjunto a Malásia ou a Rússia, no quarto o Paquistão ou o Vietnã e finalmente no quinto a Tailândia ou a África do Sul. Devo dizer que este teste, como muitos outros, foi desenvolvido pelo professor Hans Rosling, falecido em 2017, que foi professor de saúde global no famoso Karolinska Institutet e também criou a Fundação Gapminder. Vamos então às respostas certas. No primeiro caso, o país com a maior taxa de mortalidade infantil é de facto a Turquia. No segundo, a Polónia. No terceiro, a Malásia. No quarto, o Paquistão. E finalmente no quinto, a África do Sul. Todos estes 5 países, que estão aqui em negrito, apresentam taxas de mortalidade infantil superiores aos países que os acompanham nas escolhas. Quando começou a sua carreira nos finais dos anos 90, como professor de saúde global, Hans Rosling decidiu aplicar este mesmo teste aos estudantes de medicina do Karolinska Institutet. Eram, digamos assim, estudantes de elite, que tinham ali chegado devido a um histórico de notas exemplar e, por certo, suspeitava ele, não iriam falhar neste pequeno teste informal que procurava tão simplesmente testar os seus conhecimentos sobre o mundo. Mas, de facto, os resultados espantaram. Em média, em 5 questões, os estudantes de medicina do Karolinska Institutet tinham acertado em apenas 1,8 questões. Porém, para o professor Hans Rosling, a incrível descoberta veio um pouco mais tarde. É que ele tinha mostrado, sem querer, que estes estudantes sabiam menos do que os chimpanzés. Porque os chimpanzés, óbvio, ao escolherem ao acaso, têm sempre a probabilidade de acertarem 50%. Se dermos 2 bananas a um chimpanzé, uma a dizer Sri Lanka e outra a dizer Turquia, é claro que ele irá, na metade das vezes, acertar na resposta. Naturalmente que as escolhas feitas pelos estudantes não foram feitas ao acaso, nem sequer com base em ignorância ou em ausência de informação. Tinha de haver mais qualquer coisa. O professor Hans Rosling acabou por aplicar o estudo a um conjunto de professores do Karolinska Institutet, alguns deles galardoados com o Prémio Nobel, e os resultados foram espantosos. Em média, em 5 questões, tinham acertado apenas em 2,4, ou seja, digamos que estavam mais ou menos ao nível dos chimpanzés. Em relação aos estudantes desta faculdade que responderam ao quiz e que foram exatamente 150, e desde já obrigado a todos aqueles que participaram, os resultados foram de facto surpreendentes. Em média, em 5 questões, os estudantes responderam acertadamente em 2,8. Em boa verdade, eu já tinha aplicado este teste a um pequeníssimo grupo de estudantes da licenciatura de Ciências da Saúde e os resultados foram igualmente animadores. Em média, em 5 questões, estes estudantes tinham acertado em 2,1. Não disfarço. Fiquei extasiado, a sério, pois mostrava desta forma não apenas que os estudantes portugueses, em particular desta faculdade, tinham obtido pontuações superiores aos estudantes e professores suecos do Karolinska Institutet, mas, sobretudo, mostrava que os nossos estudantes têm uma visão do mundo que se aproxima mais daquilo que ele realmente é. E, além do mais, a forma de o conhecer como ele realmente é, em termos globais, obviamente, é com base em dados
e em dados de grande qualidade. Se olharmos para a distribuição das respostas, vejam que há 7 colegas vossos que acertaram em todas as questões. Um em que não acertou em nenhuma, mas a maioria acertou em 2 ou 3. É claro que tudo isto é um pouco exagero meu, apesar do teste ser o mesmo e de estarmos a comparar respostas certas. Os resultados para os estudantes e professores suecos são dos finais dos anos 90, princípios de 2000, mas ainda assim, vá lá, vamos celebrar. Vejamos agora cada par de países. Este é um mapa concebido pela Gapminder Foundation. As bolhas representam países e o tamanho das bolhas a dimensão populacional dos países. As cores marcam os continentes, aliás, o continente a que os países pertencem, e há aqui, logo à partida, 2 casos que vos pode estranhar. O primeiro caso é o facto de a Turquia estar aqui integrada na Europa, e o segundo caso é o facto da Austrália estar aqui integrada na Ásia. Foram, enfim, opções técnicas de quem programou este gráfico. Finalmente, no eixo do X, temos a mortalidade infantil e no eixo dos Y, temos o número de bebés por mulher. Neste slide temos o gráfico correspondente ao Sri Lanka e à Turquia. Dispomos de boa informação estatística a partir dos anos 60, pelo que tomamos como ponto de comparação o ano de 1962. Assim, neste ano, a Turquia apresentava uma taxa de mortalidade superior à do Sri Lanka. Esta diferença manteve-se 57 anos depois, embora ela seja bem menor. Um outro aspecto que eu gostava que retivessem tem a ver com o número de filhos por mulher. Em 1962, no Sri Lanka, a média era de 5,3 filhos por mulher e na Turquia era de 6,24 filhos por mulher. Já em 2019, o padrão altera-se e em ambos os países, a média é de cerca de 2 filhos por mulher. Mas, observem o seguinte e fiquem com a pulga atrás da orelha. Quando a taxa de mortalidade baixa, o número de filhos por mulher também baixa. O próximo par de países é bastante interessante. A Coreia do Sul, em 1962, apresentava uma taxa de mortalidade infantil de 101 por cada 1000 crianças. Já a Polónia, a taxa de mortalidade é de cerca de metade. Uma vez mais, vejam como as altas taxas de mortalidade infantil está associado a um elevado número de filhos por mulher. 2019. Eis o que a Coreia do Sul foi capaz de alcançar. Em 57 anos, o país fez descer a taxa de mortalidade infantil de 101 para 3,3 crianças em 1000 casos, e isto é de facto impressionante. Hoje, a Coreia do Sul tem uma economia pujante e é mesmo considerada pelas Nações Unidas como um dos países mais desenvolvidos do mundo. O terceiro par de países é igualmente interessante. Em 1962, a Malásia tinha famílias com muitos filhos. Em média, cada mulher tinha 6,35 filhos e com uma elevada taxa de mortalidade infantil. Por sua vez, a Rússia tinha famílias pequenas, em média 2,34 filhos por mulher, e uma taxa de mortalidade inferior à da Malásia. Em 2019, o cenário manteve-se. Embora ambos os países tenham diminuído bastante a taxa de mortalidade infantil e tenham agora famílias com o mesmo número de bebés por mulher, ou seja, ligeiramente inferior a 2. Vale a pena perdermos um pouco de tempo com este caso, justamente porque nos mostra como os ambientes sociais determinam alguns indicadores de saúde global com a mortalidade infantil. Em 1962, como já tínhamos visto, a Malásia apresentava uma taxa de mortalidade infantil superior à da Rússia. Na verdade, em 1962, não havia Rússia sequer. O que havia era a chamada União Soviética. Se avançarmos 20 anos,
vejam como a Malásia diminuiu a sua taxa de mortalidade infantil para os mesmos níveis da Rússia, ao mesmo tempo que também diminuiu o número de filhos por mulher. Em 2016, Malásia e Rússia não apresentam praticamente a mesma taxa de mortalidade. Aliás, apresentam praticamente a mesma taxa de mortalidade, como também a mesma estrutura familiar, aproximadamente 2 filhos. 3 anos depois, a Rússia é finalmente capaz de superar a Malásia no indicador da taxa de mortalidade infantil, embora as diferenças sejam muito poucas. Não sei se sabem, mas a Malásia, devido aos seus recursos, é um país com um crescimento económico brutal. Entre 1957 e 2005, o seu PIB cresceu, em média, 6,5%. Daí que o seu trajeto em relação à taxa de mortalidade infantil não tenha sofrido grandes perturbações, como se observa no gráfico. No caso da Rússia, pelo contrário, o que vemos é uma forte perturbação, em particular entre o início dos anos 80 e os finais dos anos 90, incluindo, obviamente, a desintegração da União Soviética. Aliás, um período que teve como consequência que a taxa de mortalidade infantil pouco se alterasse. Curiosamente, é com a renúncia de Boris Yeltsin e a ascensão ao poder de Vladimir Putin que a Rússia retoma uma trajetória de crescimento económico, mas também de melhoria da qualidade de vida. Como veem, cada país tem a sua história e os factos, os dados que nos chegam, não podem ser lidos e interpretados fora do contexto em que eles foram produzidos. O quarto par é, se me permitem, ainda mais interessante. Paquistão e Vietnã. Quando se fala no Paquistão, talvez aquilo que nos vem à memória, logo de imediato, é a fronteira de Caxemira, reivindicada por ambos os países, e, em particular, a cerimónia de recolher da bandeira, que se realiza todos os dias ao pôr do sol e à qual assistem milhares de pessoas. Quanto ao Vietnã, Hollywood produziu diferentes versões de uma guerra que nos mostra um país pobre e dizimado pelos bombardeiros norte-americanos. Aqui, neste gráfico, vemos que em 1962 o Paquistão apresentava uma elevadíssima taxa de mortalidade infantil, 235 crianças por cada 1000, embora em ambos os países as mulheres tivessem, em média, cerca de 6 filhos. Em 2019, o cenário manteve-se. De facto, o Paquistão apresenta uma taxa de mortalidade infantil superior, 67,9 crianças por 1000, em comparação com o Vietnã. Finalmente, o quinto par. Tailândia e África do Sul. Em 1962, apenas um ano depois de se ter tornado numa república, a África do Sul apresentava uma taxa de mortalidade infantil superior à da Tailândia, de 184 crianças por 1000, ainda que, em média, tanto em um como no outro, uma mulher tivesse cerca de 6 filhos. Em 2019, manteve-se, e apesar de ambos os países terem feito progressos notáveis, não deixa de ser interessante que fez descer, que a taxa de mortalidade infantil tenha descido de 136 crianças por 1000 em 1962 para 8,77 por 1000 em 2019. Quanto a filhos, na Tailândia, as mulheres têm em média 1,44 filhos e na África do Sul as mulheres têm em média 2,38 filhos. Retomemos agora o caso do Vietnã. Localizado na Ásia, em 2018 o Vietnã apresentava um índice de desenvolvimento humano considerado médio. Como se sabe, a Guerra do Vietnã começou em 1954 e terminou em 1975 com a assinatura do Tratado de Paz em Paris. Em 1954, quando teve início a guerra, o Vietnã era um país em que a generalidade da população tinha baixíssimos rendimentos, nível 1, e uma esperança média de vida de 50,7 anos. Em 1975, com o fim da guerra, e apesar da guerra, o Vietnã conseguiu aumentar a sua esperança média de vida para 61,8 anos. Em 2019,
fruto de uma reunificação e da implementação de importantes reformas, o Vietnã está prestes a atingir o limiar de rendimentos entre o nível 2 e o nível 3, em linha com países como a Índia, tendo aumentado a esperança média de vida para os 74,7 anos. De facto, se compararmos o Vietnã e os Estados Unidos da América, logo após o fim da guerra, em 1975, as diferenças são substanciais. Numa linguagem fuleira, digamos assim, diríamos que o Vietnã está no grupo dos países mais pobres e os Estados Unidos na linha da frente dos países mais ricos. Mas se acompanharmos a trajetória de desenvolvimento de ambos os países, facilmente observamos que em 2019, em termos de esperança de média de vida, o Vietnã está ao nível em que os Estados Unidos estavam em 1982. Ademais, a diferença da esperança média de vida é, em 2019, muito menor do que aquela que era em 1975. Se compararmos agora os dois países em termos de esperança média de vida e o número de filhos por mulher, em média observamos uma convergência, sobretudo quanto ao número de filhos. Eis aqui perante vós duas fotos de duas famílias, uma do Vietnã e outra dos Estados Unidos da América. E, como veem, em ambos os casos, o que vemos é duas crianças, embora quer numa família, quer noutra, embora na família Tran, a mãe das crianças viva com os seus pais. Habitualmente temos a tendência para vermos o mundo através de um espelho e por isso não somos capazes de perceber que o mundo, em toda a sua totalidade e contradição, é um imenso viveiro de 1000 cores e que liberta 1000 fragrâncias. Não se trata, pois, de ignorância ou de falta de informação, mas sim de preconceitos que nos impedem de ver, com clareza, os factos, os dados. É como se, quando olhássemos para o mundo, fôssemos acometidos por um viés de confirmação, uma espécie de ferrolho conceptual. Aliás, é frequente pensarmos no mundo como qualquer coisa dividida entre nós e os outros. É claro que por nós se entende o mundo ocidental, o mundo desenvolvido, e os outros, o terceiro mundo, o mundo em desenvolvimento. E atrás destas etiquetas, lá vem a ideia de que ao mundo ocidental corresponde uma sociedade com maior esperança em média de vida e menos filhos, e, por seu turno, ao terceiro mundo corresponde uma sociedade com uma menor esperança média de vida e mais filhos. Se retomarmos os nossos gráficos de esperança média de vida por número médio de filhos por mulher, de facto, em 1962, parecia ter dois clusters. O mundo parecia dividir-se em dois clusters. Um grupo de países com uma vida mais longa e uma família mais pequena, e outro grupo de países com uma vida mais curta e uma família maior. Isto, repito, em 1962. Se avançarmos para 2019, o que encontramos não é mais dois grupos de países, mas sim apenas um. É claro que não estão todos ao mesmo nível, e que uma grande parte dos países africanos surge aqui como um rastro desse grupo. Mas a verdade é que temos um mundo que tende para uma maior esperança média de vida e para menos filhos, independentemente do lugar ou da religião. Esta tendência para a grande maioria dos países apresentar famílias em que têm em média 2 filhos é fundamental para se explicar o crescimento da população mundial. De acordo com as previsões das Nações Unidas, em 2100 a população será de aproximadamente 11 mil milhões de pessoas, ainda que as estimativas mais conservadoras se foquem nos 10 mil milhões, justamente porque esta diferença entre 10 e 11 mil milhões se deve ao pressuposto de que a esperança média de vida vai aumentar ainda mais até 2100. Hoje, em 2020, estamos já perto dos 8 mil milhões. Para muita gente, faz confusão que, apesar de uma redução do número de filhos por mulher, a população mundial continua a crescer. Como pode lá ser?
Na verdade, estima-se até que o número de pessoas na faixa etária entre os 0 e os 15 anos se mantenha estável, nos 2 mil milhões. Então, o que vai mudar na estrutura da população mundial? Pois bem, é o número de adultos. Neste gráfico está bem visível a grande transformação. No século XIX, as famílias tinham de facto muitos filhos, mas o problema é que dos 6, apenas 2 chegavam à idade reprodutiva, devido a muitos fatores: alimentação deficiente, doenças, guerras, etc. Este era o velho equilíbrio, digamos assim. Um equilíbrio que era presidido pela seleção natural, um equilíbrio que era regulado pela morte. Na era pós-industrial, eis que ocorre um desequilíbrio. As famílias continuam a ter muitos filhos, mas devido a ambientes construídos e ao desenvolvimento da própria medicina, mitigando, se não mesmo contrariando, o efeito da seleção natural, dos 5 filhos, 4 chegam à idade reprodutiva. Ora, é justamente este desequilíbrio que está na origem do atual crescimento populacional. Hoje, com o planeamento familiar e os métodos contraceptivos, e até com uma certa concepção do amor que se dissocia da reprodução, eis que as famílias têm em média 2 filhos e estes 2 filhos chegam geralmente à idade reprodutiva. Quanto ao rendimento, o que este gráfico nos mostra é que entre os mais pobres, que vivem com menos de $2 por dia, são justamente as famílias que têm em média 5 filhos. Correspondem a 10% da população. Os outros 90%, distribuídos por diferentes níveis de rendimento, têm famílias com 2 filhos. Vejamos isto graficamente. Em geral, os países com menos rendimentos têm famílias maiores. E à medida que os países vão aumentando o rendimento per capita, tendem a ter famílias mais pequenas. Agora, em termos de mortalidade infantil, vejam como as maiores taxas estão associadas a países com rendimentos mais baixos. Em 2015, a população mundial andava em torno dos 7 mil milhões de pessoas. Por uma questão de simplificação, vamos considerar estes 7 mil milhões e vamos ver como é que eles se distribuem pelo mundo. Aqui está. 1.000 milhões nas Américas, 1.000 milhões na Europa, 1.000 milhões na África e 4 mil milhões na Ásia. Com a estimativa de crescimento para 2100 até aos 10, 11 mil milhões, mas vamos considerar aqui a estimativa mais conservadora de 10 mil milhões, para onde vão afinal os 3 mil milhões a mais. A perspectiva é que nas Américas e na Europa os números mantêm-se e nem os fluxos migratórios serão capazes de dar um novo fôlego ao velho mundo. No entanto, na África, estima-se que a população aumente dos 1.000 milhões para os 3 mil milhões, ou seja, mais 2 mil milhões. E a Ásia estima-se que aumente em mais 1.000 milhões, passando para os 5 mil milhões. Quer dizer, em 2100, caso as estimativas venham a verificar-se, vamos ter um mundo novo em que 8 mil milhões de pessoas vão viver na África e na Ásia. Bom, a fala já vai longa e é preciso concluir. O objetivo deste quiz era mostrar que, por vezes, a nossa percepção se baseia em preconceitos e não em factos. Dito de outro modo, não é suficiente disponibilizar informação em gráficos bonitinhos, em infografias bem construídas, mas sim é necessário fazer algo mais e mais difícil. O professor Hans Rosling costumava dizer que pior do que a ignorância são de facto as ideias pré-concebidas. Quando exprimimos a nossa visão do mundo, mesmo que tenhamos à nossa frente todos os factos, tanto leigos como especialistas tendem a produzir inferências sistematicamente erradas, obtendo pontuações em testes de conhecimento, como o quiz que vos apresentávamos, que ficam abaixo da prestação aleatória, certo, de chimpanzés. A Fundação Gapminder disponibiliza um conjunto de recursos muito interessantes e muito divertidos. Visitem o site, descubram,
E já agora, atrevam-se a fazer o teste de factos globais. Testem os vossos conhecimentos e, acima de tudo, procurem identificar os vossos preconceitos. Tentem corrigi-los e façam um esforço para basear as vossas visões do mundo em factos. Chegados aqui, resta perguntar: ainda acham que conhecem o mundo? Obrigado pela vossa atenção e até breve!